Bom, o Delfim coloca pretérito imperfecto na mesma aula, faz sentido, porque ambos têm a estruturação das regras assim de ambos partem do mesmo tema, que são os verbos fortes. Mas é muito conteúdo para uma aula só. A questão é que o Delfim junta os dois, já no primeiro texto que ele apresenta um texto com os dois tempos verbais novos. Então a gente vai tentar fazer aqui dessa forma, vamos ver o que que rola. Se ficar muito difícil, a gente pode dividir. Alô, Rafa, alles in Ordnung? Agora sim. Ai, tô muito cansado, meu Deus. Tá dando um eco no seu microfone, você disse. Não entendi. Tá melhor, tá melhor Não. agora? Agora sim, o último sim. Agora sim, agora voltou ao normal. Voltou, tá meio. É, tá desincronizado a câmera do áudio. Acho que eu vou ter que. Agora tá normal? Normalizou? Normalizou, tá bom. Tá, vai lentamente voltará ao normal. Mas enfim, Beleza. agora tá tudo bem. Agora tá tudo bem. Cheguei em casa, foi corrido, mas tá tudo bem. Gut, sehr gut. So, jetzt ist dein Hund sauber. Tá limpo o cachorro? Tá limpinha, cheirosa. Ah, ja. É, e tenho novidades. Vou gastar meu alemão na Alemanha em novembro. Ah, wirklich? Vou na Alemanha e na Áustria e na Suíça. So fährst du nach Deutschland und Österreich und in der Und Schweiz. eu não sei dizer. Tschechische Republik? Ja, Tschechisch. Tschechische Republik. Sehr schön. O que que é? Hast du ein Stipendium gewonnen oder hast du viel Geld? Urlaub. Urlaub, Urlaub. wirklich? Ah, hast du viel Geld. Okay. Mit meinem Freund. Gut, sehr gut. Ah, a gente pode começar com uma coisa, então. Vocês sabem que a palavra Freund em alemão pode significar amigo e namorado, né? Ja. Sehr schön. Um pouco no sigilo, né? Estranho. Aber, vocês podem falar assim, né? Mein Partner também, que aí elimina um pouco a ambiguidade. Aí é meu parceiro. Em português, depois do relacionamento aberto, né? A gente começou a falar meu companheiro, minha companheira. E tem também, se quiserem falar que é amigo mesmo, ein Freund von mir. A friend of mine, sozusagen. Ok, Você zo. tá digitando isso em algum lugar? Tô, rapaz, no chat. Porque não tá aparecendo pra. Calma. Ah, tá, agora apareceu. Tá no chat. Aí, Tinha uma mensagem na frente, desculpa. nada. Nossa, boa notícia. Vai curtir, então. Tava muito barata a passagem, comprei ontem. Gente, barato quanto aqueles, né? Se você É, puder. 3.400 ida e de volta. Barato mesmo. Então, e de Bom, Lufthansa, de Air Suisse, na verdade, né? a gente estava falando aqui do preço para ir na Amport, tá valendo a pena ir para Alemanha. Então, porque, tipo, o nosso voo é para Munique. A gente vai fazer É. Munique, Viena, Budapeste, Praga e voltamos para Munique. Nossa, cara. Puta viagem, E, tá tipo, doido. e um valor bem ok, assim, 3.400. Eu paguei quase isso para ir pro Chile ano passado. Uhum. Muito bom. So, wir benutzen das Verb fliehen, ja, voar. So, ich fliehe nach Deutschland. Falei para vocês do Zu e do Nach, né? O Nach para países e cidades. Acho que não tinha dado exemplo com fliehen, não tenho certeza. Mas quando é avião, a gente muda o verbo, a preposição é a mesma. Ich fliehe nach Uhum. Deutschland. Ganz gut. Bom, já que você já chegou mesmo, vou tentar começar aqui. Estava falando para Tá vocês bom. que o Delfim junta esses dois temas, os dois tempos verbais. É, Isso vai gerar, assim, vai provocar uma aula muito cansativa. Vamos fazer um teste aqui de dar esses dois temas numa aula só, ver se rola. Mas
Acho que certamente vou ter que voltar nesses temas nas aulas seguintes, não tem problema. De todo jeito faz sentido se apresentar os dois juntos, porque eles partem daquele tema também dos verbos fortes. Quer dizer, os verbos fortes ajudam a gente a entender como a gente forma o pretérito e como a gente forma o perfect, esses dois tempos verbais do passado. Leute, ich glaube, ihr erinnert die starken Verben. Acho que vocês se lembram dos verbos fortes. Vou dar alguns exemplos aqui, antes da gente começar. O próprio verbo fahren, né? Por que não? O verbo fahren é um verbo forte. Schlafen é um verbo forte. Stoßen, topar, encontrar, assim, mas encontrar de maneira inesperada, é um verbo forte. Das Verb lesen, das Verb geben, lesen, nein, lesen, ja. Das Verb nehmen, was mehr? A gente tem muitos verbos fortes. Eu apresentei esse tópico para vocês antes, sempre no presente. Vou conjugar alguns deles aqui, para vocês refrescarem a memória. Bom, qual é o critério para a gente decidir o que é um verbo forte? Verbos fortes são uma categoria entre o verbo regular e o irregular. E eles têm uma pequena modificação na segunda e na terceira pessoas do singular. Só lá. Então, ich fahre, por exemplo, du fährst. Uma pequena modificação, pessoal. Um treminho aqui. Du fährst. Es, sie, fährt. Schlafe. Du schläfst. E por último, schläft. A parte do plural, ela é regular. Então, só essa região aqui muda. Bom, várias formas da gente construir os verbos fortes no presente. Existem algumas regras que a gente pode tocar nelas bem rapidinho. Bom, primeiro, as palavras que têm A na raiz verbal, a maioria delas, eu acho que todas elas, na verdade, vão ganhar um trema. Então, ich fahre, du fährst, ich schlafe, du schläfst. Quando a raiz verbal tem a letra E, a gente tem duas possibilidades. Vou escrever aqui. Ich lese, du liest. A primeira possibilidade é colocar um I, adicionar um I. Liest também aqui. Depois fica normal. A outra possibilidade é substituir o E pelo I. Por exemplo, geben, né? Ich gebe, aber du gibst. E depois gibt. Uma variação que a gente vê no verbo nehmen é que esse H cai. Mas que eu me lembro é só nesse verbo. Du nimmst é sie nimmt, etc. Isso aqui são, estou sendo aí, só para terminar, ele também ganha um trema. Então, esse O, ele vai ganhar um trema igual o A, que aconteceu no fahren, no schlafen. Stößt. E aqui também stößt. Bom, esses são, acho que as três variantes assim dos verbos fortes no presente. E esses verbos, que a gente chamou então de verbos fortes, eles vão ter um papel muito importante para a gente descobrir como nós vamos construir o pretérito e o perfect. Quer dizer, o pretérito e o Partizip 2, que participa, compõe o perfect. Gente, só que aí tem um segredo, que eu não contei para vocês. Os verbos fortes, eles podem se comportar como verbo forte no pretérito, mas não se comportar como verbo forte no presente. Quer dizer, existe uma série de verbos no presente que nós não estudamos como verbos fortes, porque eles se comportam no presente como verbos regulares, mas no pretérito, aí eles
saem do armário, mostra que eles são verbos fortes, na verdade. É o caso, por exemplo, do verbo comen, que no presente é tranquilão. Ich komme, du kommst, etc, etc, etc. E a gente vai descobrir que ele, no pretérito, é sim um verbo forte. Esse é o primeiro asterisco do tema. Ou seja, a gente tem que ter uma certa atenção com verbos que a gente achava que era fraco, mas na verdade é um verbo forte. Quais verbos são esses? Tem uma tabela aqui para ajudar a gente. Pessoal, aqui tem o verbo no infinitivo, tem a terceira pessoa no presente, então backen, que é assar, backt, é um verbo forte, fahren, fährt, graben, que é... Ixi, esse verbo é terrível, como é que é mesmo? Enterrar, gräbt, é terrível porque você está enterrando alguém, né? Bom, laden, led, schlafen, schläft, etc. Esses aqui são os verbos fortes que também se comportam assim no presente. A gente vai descendo aqui e vai ver uma pequena lista de alguns verbos que não se comportam como verbo forte no presente. Então, essa coluna está vazia, está escrito aqui estivar, fraco. Então, os verbos biegen, bieten, fliegen, fliehen, acabei de falar do fliehen, voar, fließen, frieren, etc. A lista é até grandinha. Então, para abrir o tema do pretérito, a gente tem que informar isso para vocês. Primeira coisa, tem verbo no presente que parece fraco, mas depois ele vira verbo forte. Beginnen, gewinnen. Beginnen a gente usa bastante, né? Etc. Tem uma lista aqui bem longa, vocês podem olhar depois. Bitten, pedir. Esse é o primeiro asterisco, uma espécie de preâmbulo para a gente conseguir entrar no tema dos verbos no pretérito. Agora, como que a gente conjuga no pretérito? Que é esse primeiro tempo verbal, que é, eu não vou entrar em todos os detalhes de correlação verbal hoje, para ficar mais fácil a aula, mas por hora eu posso dizer para vocês que ele é um Erzähltempus, que é o tempo da narração. Ou seja, é o tempo verbal que a gente usa quando a gente está narrando alguma história, contando alguma história, a gente quer dar destaque para isso. Eu estou contando uma coisa e eu estou narrando algo que aconteceu. Só é usado, ou só era usado, nos livros, na escrita, assim, formal, erudita. Então, todos os livros, antigamente na Alemanha, eram escritos sempre no pretérito, né? Quando você ia usar um tempo verbal do passado, tinha que ser o pretérito, não o perfecto. Depois, na aula que vem, eu exploro melhor essa questão da correlação verbal. Mas isso é um topos, assim, bem conhecido das línguas. No francês mesmo, o francês também tem isso, tem um tempo verbal do passado que é para escrita, né? E eu lembro até que o Proust, ele arrebenta com isso na primeira frase do livro, a primeira frase dele ele já usa para ser composé, que não era usada assim para nos livros escritos mesmo. Ah, valeu. Passado simples. Né? Quer dizer, só para, já que eu abri esse parênteses, até o século XX, a gente tem o pretérito como eatzil tempus, como tempo da escrita, e tudo que estava no passado era colocado nesse tempo verbal. Depois vem o modernismo, vem as correntes assim, da literatura um pouco mais arrojadas e vão quebrar isso. Na Alemanha, eu não sei exatamente quando aconteceu, mas foi no século XX também. Na França, também não sei quando aconteceu, mas eu lembro que no Proust, a primeira frase do livro do Proust já começa com passé composé, o que é, digamos assim, uma quebra de decoro enorme. Mas voltamos para o tema de hoje, que é a formação dos tempos verbais. Se quiserem falar algo, pode perguntar, gente. Fique à vontade. João, então a definição de verbo forte é ele trocar a base de conjugação, é isso? Isso. Definição Tá, do verbo forte. Pequena variação na raiz verbal, na segunda e na tá. terceira pessoa do singular. Ok. A definição de verbo irregular, ele vai ter mais variações. A variação não vai ser
tão sutil, e muitas vezes ela aparece também na primeira do singular. É o caso dos verbos modais, por exemplo. Como que a gente forma, então, o pretérito? Esse tempo verbal da narratividade da escrita. Gente, 3 tipos. Vamos lá, pretérito. Nós temos regelmäßige Verben, verbos regulares. Nós temos starke Verben, verbos fortes. E no meio dos dois a gente tem um chamado gemischte Verben, verbos mistos. Categorias fronteiriças. Primeiro, regelmäßige Verben. Esse é muito fácil. Temos aqui no quadradinho fragen e warten. Eu vou colocar ainda arbeiten, porque todo mundo aqui precisa trabalhar. Qual que é a regra, Leute? Ich arbeitete. Quer dizer, seria ich arbeite no presente. A gente adiciona um E, perdão, adiciona um T, e depois conjuga conforme as regras do presente. Ich arbeitete. Du arbeitetest. Ja? Sie arbeitete. Isso aqui é uma característica do pretérito. Primeira e terceira pessoa são iguais. Uma novidade. Essa regra vocês põem no coração porque não interessa se é verbo forte, misto ou regular. A primeira e a terceira pessoa são sempre iguais no pretérito. Wir arbeiteten. Wir arbeitet. Sie arbeiteten. As terminações são iguais. Tirando que a terceira pessoa imita a primeira, as terminações são iguais. Mais um, para não ficar só um exemplo. Fragen, por que não? Ich frage. Lembrem, EN é a terminação do infinitivo, a gente tira ela, já vem em T. Ich fragte. No caso do arbeiten é aquele verbo que tem o infinitivo que, com T no fim, né? Então a gente tem que manter um E aqui de ajuste. Ich fragte. Du fragst. Fragst. Ja? Ezinho de ajuste. Sie fragte. Wir fragten. Ihr fragtet. Sie fragten. Ja. Em resumo, vamos cortar fora a desinência, vamos colocar um T e vamos seguir de novo aquelas terminações que a gente já conhecia. Detalhe, primeira e terceira pessoa são iguais. E às vezes entra um E de ajuste, igual aqui, fragtest, du fragtest. Isso aqui resume os verbos regulares no pretérito. É o mais fácil de todos, coisa boa. E, bom, né? Onde nós vamos encontrar esses verbos, pessoal? Esses verbos conjugados no pretérito. Agora, em sites de notícia, eu acho que em textos acadêmicos, talvez. Sim, acho que encontra. Se for um autor mais arrojado, assim, mesmo que de filosofia, que às vezes é meio careta, né? Você vai encontrar, mas nem sempre. Pode aparecer Perfect. Igual eu e o Bruno, a gente está lendo o Adorno, algumas coisas do Adorno, dá para ver o Perfect aparecendo de vez em quando. Ah, é isso. É um tempo verbal, assim, meio que reconduzido, assim, à alta literatura. E hoje ele permanece, assim, em textos jornalísticos, principalmente em textos jornalísticos. Quer dizer que não precisamos nos preocupar demais com decorar todas essas regras, porque a gente vai encontrar eles em textos
Então, vai estar lá escrito para nós, né? A gente vai necessitar dessas regras quando a gente for escrever algum texto e quiser usar o pretérito. No dia a dia, no cotidiano, nós não usamos esse tempo verbal. Esse tempo verbal ele é usado só na escrita. Bom, falamos dos regulares. Vamos passar então para os Starke-Verben, os verbos fortes. Gente, vou começar com kommen. Eu disse para vocês que ele é forte no pretérito, mas fraco no presente, por assim dizer. Ou se comporta como fraco no presente. Das Verb kommen. Leute, a raiz dele vai mudar profundamente. Vai virar ich kam, es, sie kam. Na primeira e na terceira pessoas, que são iguais no pretérito, ele não vai carregar nenhuma daquelas desinências que a gente viu no presente. Portanto, aquele ezinho que marcava a conjugação na primeira pessoa não vai estar aqui e nem vai estar na terceira. Como a gente viu, né, no pretérito, primeira e terceira são iguais. Não é kame, é só kam. É a kam, quer dizer, ele veio, ou ele vinha. Depois falo da correlação do tempo verbal. No restante, não. No restante, essas terminações vão aparecer. Mas a raiz do verbo está transformada. Em vez de kom, é kam. Du kamst. Aí vem wir kamen, ihr kamt, sie kamen. Esse é um caso de um verbo fraco no presente, mais forte no pretérito. Pegar um verbo forte já no presente, o verbo fahren. Fica ich fuhr. Pois é, ich fuhr. Du fuhrst, es, sie fuhr, de novo. Wir fuhren. Ja, ihr fuhrt, sie fuhren. Was mehr? O que mais, né? Aqui tá o cam mesmo, né? Enfim. Vou colocar de novo esse negrito aqui, porque ele é bem importante. Lembra de algum outro? Vamos, geben. Geben, que é bem importante, tem aquela expressão es gibt, para a gente falar que houve, es gab. Ich gab, du gabst, aí vem es, sie gab. Es gab, houve, aconteceu, né? Ocorreu. Wir gaben, ihr gabt, sie gaben. Gente, o verbo forte, ele é o que tem de mais irregular no pretérito. Então, esse aqui é o limiar da bagunça, por assim dizer. A gente vai ver agora quem está no meio, que são os verbos mistos. Inclusive, vou botar eles no meio aqui. Gente, precisou fazer pergunta? Podem parar. Acho Vamos que não lá. tem que ser. É decorar, né? Apenas. É sobre. Esse tema, eu costumo falar isso no começo. Falo, gente, seria melhor nem explicar. Só vai vendo como o pessoal faz e decora. É verbo, é exercício e decoration. Não tem truques. É, lamentável. Essas regras ajudam um pouquinho. Tipo, o verbo forte na primeira e na terceira pessoa não tem a terminaçãozinha. É isso É que que, tem. entre eu saber que é um verbo forte e eu só olhar a conjugação e decorar, dá na mesma, porque só olhando pro verbo não dá pra saber se ele é forte ou não. Exatamente. Para fins práticos, vira a mesma coisa. É, então, eu falo pros meus alunos, às vezes eu falo assim, tem essa diferença. Eles falam, tá, mas como é que eu vou saber? Eu falo, não tem como saber. Então, é isso. No trato com o texto, uma hora você sabe, mas é do contato, não adianta. Uhum. Gente, no meio dos dois, dos regulares e dos fortes, a gente tem então os gemischte Verben, verbos mistos. Por que que eles são mistos? Uai, por que que eles mudam? Porque eles mudam a raiz, mas eles mantêm a terminaçãozinha que está faltando aqui, tanto no ich quanto no es, sie, na primeira e na terceira.
Essa categoria é muito curta, muito pequena. Ela está aqui em algum lugar. Deixa eu ver. Ja, gemischte Verben. A listinha aqui bem curta, muito curtinha. Eu acho que os mais usados é o bringen, trazer, denken, pensar, kennen, conhecer, nennen, nomear, senden também, mandar, vai. Brennen é queimar, a gente não se queima todo dia. Wenden é virar, voltar, pode usar um pouquinho também. E rennen é correr, especialmente na Áustria. Eles usam correr em vez de usam rennen em vez de laufen. Vamos conjugar eles para vocês entenderem qual que é o truque. O truque é que ele vai mudar a raiz, mas vai manter a desinência. So, das Verb denken, denken, pensar, fica ich dachte. Esse ezinho aqui, desinência do ich, igual a gente vinha estudando. Du dachtest. É, sie dachte. De novo, gente, essa regra vale a pena decorar. Primeira e terceira pessoa, se singular, são iguais no pretérito. Das mehr. Wir dachten, ja. Ihr dachtet. Sie dachten. Kennen, conhecer. Ich kannte, eu conheci, eu conhecia. Du kanntest, du conhece, você conhecias, conhecia ou conheceu. Es sie kannte, wir kannten, ihr kanntet. João, você tocou num assunto interessante nessa confusão que você fez. Eles servem como conheceu e conhecia ou só como conheceu? Serve como os dois. Os dois, é. Tá. Ok. Na aula que vem eu trago isso. Tem uma. Vai depender do contexto, que nem em inglês. Vai depender do contexto. É, igual em É inglês. bem. Mas é bem importante lembrar disso, porque a gente tem um vício em português de traduzir o pretérito pelo nosso imperfeito. E Sim, eu acho até que ele funciona muitas vezes, mas não é uma regra. não é uma regra, sim. É não, porque o passé simple do francês, ele é o nosso pretérito perfeito só. Ele não substitui em francês. Então, interessante que alemão possa ser os dois. Pode ser os dois. Isso, ich kannte und so weiter. Pessoal, resumão de novo, né? O que acontece nos verbos regulares? A gente põe um T, retira aqui a desinência, põe um T. No caso do verbo arbeiten, ou todos que têm a raiz terminadas em T, a gente coloca um Ezinho para ficar, ajustar um pouco a pronúncia. Então aqui, tá aqui o Ezinho. Fica arbeitet, entra o T aqui, e aí vem as desinências da conjugação. Arbeitete, ich arbeitete, du arbeitetest. Sie arbeitete. Esse último Tzinho, ele é curto. Wir arbeiteten, ihr arbeitetet, etc. Regulares, né? Os fortes, eles vão ter uma mudança na raiz do verbo. E na primeira e na terceira pessoa, eles não vão ter desinência acompanhando. Então fica ich kam, sie kam. No restante, as desinências reaparecem. Du kamst, wir kamen, ihr kamt und so weiter. Por último, os verbos mistos, eles vão ter também uma variação na raiz verbal, mas eles vão preservar as desinências. Ich dachte, du dachtest, sie dachte, etc. O que está em todos? Todos, todos. Gente, primeira e terceira pessoa são iguais. Isso aqui é uma novidade. A gente pode decorar assim, né? Estudar ela bem tranquilinho, porque acontece em todas as situações. Até que foi bem. É. Bom, tem aqui alguns exercícios, passo para vocês depois. Vamos passar então para o Perfect. As listas de exercício aí. Rafael curte.
Eu amo conjugação de verbo. Pior que é bom, né? Amo uma listinha de conjugação. Tem essa coisa que agora aparece na internet, tal do satisfatório, né? Tem uma coisa assim. Você É fica porque assim, ah, isso é muito matemático, então, tipo assim, é um negócio que eu boto uma música no fone de ouvido e vai pá, 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 pá na conjugação e pronto, sabe? Sim. é bom, bom mesmo. Bom, esse tempo verbal que eu acabei de falar para vocês, a gente vai encontrar ele em textos, a gente não vai usar ele na fala, exceto em algumas situações. Deixa eu colocar aqui antes que eu esqueça. Gente, o perfect que a gente vai estudar é o tempo verbal da fala, é o tempo verbal oral. Mas algumas situações, em alguns contextos, alguns verbos, ele fica desconfortável. Então eu vou colocar aqui uma listinha ainda do pretérito, antes da gente fechar, de quais verbos a gente usa no pretérito mesmo na fala. São sein, haben, verbos modais. Können, müssen, sollen, dürfen, mögen. Foram seis? Dois, tá faltando um. Qual que tá faltando, gente? Können, müssen, dürfen, sollen, mögen. Sabe ali de novo, João, o começo? Ah, Können, não, müssen. já tenho o que eu ia falar. Nossa, agora até eu fiquei. É, Müssen, möchte. Willen? boa, wollen. Wollen, quase. Mas Valeu, foi bom. você entendeu, a intenção foi pura. Foi puríssimo, foi ótimo. Gente, nesses casos aqui, a gente vai usar o pretérito na hora de se expressar oralmente também. Vou dar um exemplo. Vai dizer assim, ah, ich war in der Kneipe, ja, der Kneipe, am letzten, melhor, am der letzten Nacht. Eu estava no pub na última noite. Ou eu estive no pub na última noite. Você perguntou para mim, Teve, Rafa, esses dias, teve verbo uma have, frase que eu falei, né? Eu falei, ich hatte heute vielen Unterrichten, né? né? Eu quis dizer que você teve, né, no passado. É, é. Aí você escreve assim, ich hatte heute viele, oder, ja, viele Unterrichte. Ah, Unterricht não é um plural com N. É, Isso me deixou muito confuso. É? na Ah, real tá. ele não tem certeza, porque ele é masculino, o masculino em Ah, geral não tem N no fim, mas ah, tem exceção. Não, não é, Unterrichte, Unterricht. né? Plural com EN costuma ser das palavras no feminino. Ah, é? Eu não sabia dessa regra. Boa. Tem uma lista para você depois, então. Ich hatte heute viele Unterrichte, quer dizer, mais cedo hoje, né, eu tive várias aulas, né? Ok. Warte mir, äh, ich konnte dir äh, morgens nicht helfen. Quer dizer, eu não pude ajudar você hoje de manhã. Não pude ajudar. Seria muito estranho formular isso no perfect, vocês vão entender por que daqui a pouco. Mas passando essa lista, então, desses verbos que não são escritos não são falados no perfect. Acho, Tá, depois eu vou confirmar com você. em resumo, todos os modal mais haben e sehen. Eu acho que o werden Sein. também. Eu vou olhar, tem uma gramática ali que tem todos eles. Mas eu acho que Tá, são esses, só esses, talvez mais o werden. ok. Bom, call center está me ligando. Bom, vamos agora para o perfect.
Pessoal, perfect é o tempo verbal igualzinho o passé composé e igualzinho o perfect do inglês, né? Past perfect, eu acho esse E, nome. e em italiano é assim também. Também, Uhum. Eu não sei falar italiano, eu só sei disso. Eu tenho uma aluna que fala italiano, ela já comentou que é igual também. que coisa. Você sabe se eles usam só na fala também? Não sei, Não. não sei. Bom, esse tipo de passado, se vocês se lembrarem, eles têm sempre um Hilfsverb, um verbo auxiliar, um verbo de ajuda, por assim dizer. Hilfsverb plus. Oh, ja, plus. Partizip 2. Participes, vai. Ja. Que corresponde ao nosso particípio passado em português. Vocês devem se lembrar, mas vamos lá. Amar, beleza. Particípio presente, amante, uma coisa que faz muito sucesso. Amado, particípio passado. Então, tá aqui. Vou colocar agora em alemão, só para vocês verem a similaridade. Seria tipo assim, lieben, né? Amar. Aí vem o particípio primeiro, liebend. Não vamos entrar nisso. E aí fica geliebt. O particípio passado tá aqui. Um pouquinho de aula prática para vocês. Sempre que eles digitarem no dicionário, Farham, por exemplo, todos eles costumam vir aqui, ó. Infinitivo, pretérito e particípio segundo. Tá aqui PP, particípio passado. Então, quando a gente não souber, basta dar uma olhadinha aqui. E nos dicionários físicos também costuma vir assim. Gente, uma regra de empréstimo do francês, por assim dizer, é que o Hilfsverb não necessariamente é sempre o verbo haben. No inglês a gente lembra que é sempre o have. Em alemão ele é na maior parte das vezes, mas assim como no francês, em contextos em que o verbo que está lá no particípio segundo, né, indica movimento, a gente vai ter que usar o verbo sein como verbo auxiliar. Então, os verbos auxiliares em alemão são sein, Bewegung, e haben, ohne Bewegung, sem movimento. Assim como acontece nos verbos modais, coisas no chat, tá? É, tem duas questões aqui, que é movimento ou mudança de estado. Mas por que que você falou que é bizarro? Deixa eu ouvir. Não, assim, porque tem uns verbos que eu falo assim, como assim? Sabe? Tipo, você acha que desmaiar, tipo, sabe? Assim, tá, eu entendo que você tava acordado, você fica desacordado, só que você tem que pensar muito que isso é uma mudança de estado, sabe? Tipo, enfim, por isso que eu falei que eu acho bizarro. Tem razão. Zustand Änderung, deixa eu colocar aqui também. Mudança de estado. Porque você tem que pensar, isso é uma mudança de estado? É, eu acho que essa lista específica assim da mudança de estado é bom dar uma decorada, porque é tipo assim, acordar, levantar, enfim, coisas que não são tão óbvias, né? Uhum, Desmaiar, igual você falou, cair no sono, é quando você adormecer, né, por assim dizer. uhum, uhum, É quando você vai falar que eu virei professor, né? Você também mudou o estado, você mudou de profissão, por assim dizer. Virei professor, virei engenheiro, uhum, todas essas situações. tá. Bom, gente, lá nos modais a gente viu que tem aquele hiato, né? Aquele espaçamento assim. Ich kann, tinha lá sechs Gesichter in 2 Minuten zeichnen. Eu consigo desenhar 6 rostos em 2 minutos. Estava lá no textinho da lição 2. Acabei de terminar essa lição com outros alunos, então estou com isso na cabeça. Isso acontece também na formação do perfect, ou seja, a gente tem aqui na posição 2 o verbo auxiliar e o particípio segundo lá no fim. Pra vocês verem como é importante o tal do verbo modal,
E é importante também o método apresentar isso quanto antes, porque a gente vai conseguindo se apropriar dessa sintaxe do alemão e vai espaçando, espaça muito, né? Às vezes o verbo e o complemento, assim, dos verbos separáveis, às vezes o verbo modal do verbo de ação, e agora no perfect, o verbo auxiliar do particípio segundo. Leute, das Verb fahren, indica deslocamento, viajar. A gente vai usar sempre, sempre o verbo sein, indica movimento. So, ich bin nach Deutschland gefahren. Bom, se você está no Brasil fica meio estranho, melhor usar geflohen, né? Eu voei para a Alemanha. Perdão, geflohen. Deixa eu ver, Pamela. Mudança de estado. São mudança de estado. Vou ver depois para você isso, mas são mudança de estado. Bom, ich bin nach Deutschland geflohen, quer dizer, eu voei para a Alemanha. Aqui a gente tem então o verbo ser conjugado, só ele conjugado, né? E o particípio segundo lá no fim. Ich habe nach Deutschland geflohen. Posso falar assim, hat einen wichtigen Text geschrieben. Ele escreveu um texto importante. No caso aqui do escrever, não indica movimento, a gente vai usar o verbo haben como verbo auxiliar. Que dica que eu dou para vocês? Gente, não fique especulando muito em cima do verbo, né? Tipo assim, lembro de um aluno que perguntou para mim, mas quando eu uso o verbo pensar, eu estou pensando, o pensamento está se movimentando, minha cabeça está se movimentando. Não, mano, não. Se o verbo não te informar que tem um movimento ali, ou uma mudança de estado ali, não fique especulando muito, que você vai criar muita dúvida na sua cabeça, vai atrapalhar um pouco. Pode falar assim, sie hat darüber gedacht. Ela pensou sobre aquilo, sobre isso. João, tem alguma regra de formação do Partizip 2 ou é meio assim, tipo, decora? Tem regras, elas estão aqui. Vamos para elas, então. Tá. E aqui que entra de novo a importância dos verbos fortes. Gente, a quantidade de regra para o particípio segundo, eu acho assim uma obscenidade. Mas vamos lá. Primeiro caso aqui, para formar o particípio segundo. A gente tem os verbos regulares, tranquilidade. Deu aqui para a gente 4 exemplos: machen, sagen, verkaufen e telefonieren. Pessoal, esse G antes do verbo, vou diminuir aqui e abaixar. Mas esse G antes do particípio segundo, quer dizer, ele é uma marca dessa estrutura do particípio segundo, né? Não aparece em todos, mas é uma marca. Se você viu o G, pode ter certeza que a gente está falando de um verbo no particípio 2. O G, ele aparece em quase todos os verbos. Aqui nos verbos regulares, ele vai aparecer em quase todos. Vou dizer qual é a recessão, mas enfim. Machen vai ficar gemacht. Sagen, vamos colocar sagen primeiro, vai ficar gesagt, falado. Aqui é uma variação absagen, que é rejeitar, absagen. Fica abgesagt. E vamos parar por aqui por enquanto. Gente, verbos regulares, vamos lá. Terminação do verbo regular vai ser sempre um T. Do particípio segundo dele, né? Vai ser sempre um T. Quando for um verbo separável, o G entra no meio das duas partes. Mas a regra dos verbos regulares é que a terminação é sempre um T. Beleza, João, e o tal do G? Gente, o G é o seguinte. Ele aparece sempre que a gente lida com verbos
sem prefixo. Quais são os prefixos em alemão? Tem aqui uma lista. Be, emp, ent, er, ge, mis, ver, ser. Por exemplo, aqui a gente tem o verbo verkaufen. Kaufen, comprar. Verkaufen, vender. O ver, ele não é exatamente a partícula que monta um verbo separável. Ele é, né, os alemães leem assim, como um prefixo. As palavras que vão ser usadas para formar os verbos separáveis são advérbios e, sobretudo, preposições. Os prefixos seria tipo assim, igual a escrever, reescrever. Né? São outras estruturas assim que não tem a ver com nenhuma preposição. Ou transcrever, por exemplo. São essas estruturas. Nem todas elas podem ser deduzidas assim do alemão com clareza, mas be, por exemplo, é um prefixo que indica uma ação mais ativa. É um prefixo que indica algo que está sendo feito a partir de algo. Dá uns exemplos depois. And é o des, tipo, o contrário, né? Fazer, desfazer. O miss, que é igual ao do inglês, igual a entender, e miss, esqueci as palavras em inglês, mas miss é tipo assim, desentender, entender errado. Misunderstand. Missverstehen. Ja, missverstehen em alemão, né? Entender errado. Fé, que é um mistério, mas meus alunos dizem que o fé sempre tem um sentido negativo. Eu acho que eles têm razão. Ser, que é essa preposição, esse prefixo, que indica que aquele verbo, a ação daquele verbo, está associada com fazer em pedaços. Assim, por exemplo, quebrou, verbo quebrar, brechen. Se é a brechen, quebrar em pedaços, estilhaçar. Essas são as preposições, os prefixos. Sempre que tiver esses prefixos nos verbos, o particípio segundo mantém o T, se for regular, mas não coloca ge. Então, um exemplo aqui. Ich habe ein Auto verkauft. Eu vendi um carro. Verkaufen, vender. Eu vendi um carro. Portanto, sem ge. Se eu tivesse comprado o carro, ich habe ein Auto gekauft. Se fosse o verbo kaufen, né? Aí eu botaria o ge. Verkauft, vendi. Agora um melzinho na chupeta para vocês. Todo verbo que veio do latim tem a terminação irren. Telefonieren, varrieren, discutiren. Todos eles não têm ge e terminam sempre com t também. Varrieren, que é um verbo que eu gosto muito. Variar. Variat, participe segundo dele. Jesus Cristo, beleza. Foram só os regulares. Bom, de novo a gente tem aqui um regelmäßige, que são os verbos fortes, na verdade, né? Os métodos mudam a terminologia. O que acontece com os verbos fortes, pessoal? Tem aqui fahren, kommen e zerrissen. Zerrissen, rissen é rasgar, zerrissen é rasgar em pedaços. De novo, esse prefixo zer significa em pedaços. Qual que é a regra deles? Gente, é aquela regra que eu falei para vocês dos prefixos permanece valendo. Então, zerrissen, que é um verbo forte e tem o prefixo, ele não vai ter o ge. Agora, qual é a regra mais específica dos verbos fortes? É a terminação, que em vez de um T, vai ser um EN. Então, a gente tem o verbo fahren, já sabemos que é um verbo forte. Ele vai ganhar o G, porque ele não tem nenhum prefixo, e vai ter a terminação EN, gefahren. Schlafen, vai, schlafen. Geschlafen.
Kommen, né? Aqui no caso é angekommen, que é chegar. Kommen, vir, ankommen, né? Tipo, vir até, vir a, portanto, chegar. A gente viu que o kommen é um verbo forte, ele finge que não no presente, mas depois a gente descobre que ele é. Ankommen, entschuldigen Sie bitte. Ankommen, so angekommen, ja. O ge aqui no meio, porque é um verbo separável. Hum, São esses os exemplos. E o fim, para terminar. Tem também, de novo, tal dos verbos mistos. Aqui está Mischverben, outra forma de escrever gemischte Verben. Uai, qual que vai ser o esquema deles? Eles vão estar no meio do caminho de novo. Ou seja, tem o T aqui, né? E eles têm também uma pequena variação aqui na raiz verbal. Ou seja, eles vão rejeitar o EN, que está aqui nos verbos fortes. O G não é questão de ser forte ou fraco, é questão de ter prefixo ou não. E eles vão manter uma raiz diferente, que eles já ganharam no pretérito. Vão manter ela no particípio segundo. Kannt é do verbo kennen, conhecer. A gente viu lá no pretérito que fica ich kannte, du kanntest, etc. Ele vai ficar aqui, gekannt. Então, ele vai imitar o verbo fraco na terminação, mas a gente chama ele de um verbo misto porque ele mantém essa raiz diferente do infinitivo. O que mais? Mich werden. A gente tem bringen, ja, gebracht. Bringen, trazer. O que é gebracht? Isso vai valer também quando a gente varia em cima do verbo, né? Porque esses verbos, eles ganham esses prefixos e vão mudando o sentido. Verbringen, por exemplo, que é passar. Horroroso, né, o alemão? Faz isso com a gente. Um é trazer, outro é passar. Fica verbracht. Quer dizer, sem G, né? E com a terminaçãozinha no T. Ora, né? Kennen, conhecer, é a kennen, reconhecer. Também é conhecer, mas muitas vezes a gente traduz por reconhecer. Fica é a Kant, sem G. Gente, no plano abstrato é isso. Vou dormir gostoso hoje à noite. E aí, querem perguntar? Podemos ir logo brincar, então? Ah, de boa. Pelo Bom, visto, tem bastante coisas aí para decorar, né? Então, só na prática mesmo. Exato. só na prática mesmo. Então, vamos praticar. Leute, jetzt Lektion 6. Ja, endlich Lektion 6. Das ist die letzte Lektion. A última lição, pessoal, antes da gente finalmente entrar nos textos. A gente precisava muito ver esses dois tempos verbais para poder ler textos de verdade, porque eles usam muito o passado. Curioso que eles usam pouco outros tempos, mas presente e passado não dá para ficar sem. Vamos então tentar. A Pamela fez isso comigo há pouco tempo. Vamos então tentar ver essas figurinhas aqui e desembolar uma conversa em cima, microaplicações. O que a gente deve fazer? Uai, conversar umas bolachas aqui mesmo, tentando falar no presente e no perfect, né? O pretérito, naturalmente, não vamos usar, que é um exercício de conversação, mas a gente vai ver ele muito em breve no texto. Leute, schau mal bitte. Wir haben hier viele, viele Bilder. So, es gibt viele Situationen. Ja, das erste Bild hier, wir haben einen Mann. Und schau mal, ich glaube, er ist im Bad. Acho que ele está no banho, né? Banheiro com chuveiro. Kannst du vielleicht, Bruno,
etwas darüber sagen? É só para descrever a imagem? Né? Isso. Mosquei. Ja. É... Mas você quer fazer a descrição completa, né? Você falou. Ou não? Só o que leu o que tá escrito. É isso que eu não entendi. Você falou para fazer um exercício de conversação? Isso, faz. Vai até onde você dá conta. Pode descrever assim a imagem mesmo como um todo. E a gente lê aqui depois para poder usar um pouco o perfect. Tá. É... Erdust? Dust é tomar ducha, imagino, né? Não. Ja. Já? Erdust? Onde é... Esfregar. Ele tá se esfregando. Não? Não, tá. Você tá procurando o verbo? É. Peraí. Ok. Ja. Ja. Reiben? Não. Já? Ja. Ja. Reiben. Und er, er reibt sich. Und ja? Ja, perfekt. Pode Ja. ir. Tranquilo. Und er reibt sich so um segunda, zweite, Ja. a segunda imagem, Auf das zweite Bild. zweite Bild, ja, und zweite Bild, er hat geduscht und er hat getrunken, trocken, Ah, ja. und er hat getrunken, getrunken sich, er hat sich getrunken, Ja. porque não, Gibt es das Verb trocknen? que seria tipo secar, trocknen. Ja. Ganz gut. Wir haben das Adjektiv trocken, ja. Esse aqui é o adjetivo, seco. Uhum. É que eu procurei aqui como secar e apareceu o verbo. Trocknen. Ou não é Tá, verbo mesmo? tá certo, tem os dois. Ah, tá. E aí, no caso, er hat sich getrocknet. Getrocknet. Ja, ganz Porque, gut. porque o verbo é para última posição. Ja, perfekt. Agora, So, eu não sei se era isso que você queria que eu fizesse mesmo. Eu fiquei confuso. Eu não sei se era para descrever a imagem ou não sei se era para ler. é, eu quero só que assim, vocês se envolvam um pouco com as imagens para a gente poder treinar essas frases. Ah, tá. Mas não só lendo, entendeu? Que aí ler é muito simples. Ah, é adust, é a hat geduscht. Uhum. Então, o que a gente faz, né? Chama um pouco assim o aluno, treina um pouco o vocabulário que está aqui. So, ja, schau mal, wir haben eine Dusche hier. Es gibt ein Tuch, uma toalha. Was mehr? Viele Wasser gehen unten. Água caindo. Ja. Und dann erstens, É. äh, dass man duscht. Und zweitens, er hat geduscht. So, erstens im Präsens. Und zweitens Imperfekt. Uhum. Aí, é, é, ervar, tipo, ele estava. Não, ervarre. Ele estava. Er war. Ervar. Tô caçando a preposição. No banheiro. Su? Não. Im Ervar. Bad. Ups. Im. Im Bad. Ja, er war im Bad. Ervar. Okay, ganz gut. Vielen Dank. So. Ja.
An nächste Bild. Bitte, Rafa, kannst du mir das Bild beschreiben? Wir haben nur Buchstabe D fertig. Buchstabe C im Präsens ist leer. Tá vazia, Buchstabe C, leer. Mhm. Mhm. Er wärst dem Wagen? Ja, ganz gut. So, hast du einen Wagen? Nein, ich habe Nein. keinen Wagen. Ja. Du wohnst in São Paulo, ja. Ja. Wagen sind teuer. Sind teuer. Sehr Und, teuer. ja, und in SP gibt es viel Verkehr, zu viel Verkehr, muito Ja, Trânsito. ja. So, ich glaube, es ist besser U-Bahn, ja? U-Bahn, Metro, Überall. Überall. ganz besser, U-Bahn. Ja, so hier, wir haben einen Mann und ein Auto oder einen Wagen. Und der Mann, ja, wäscht den Wagen oder das Auto. Danach ist den Wagen gewaschen. Aproveitar para falar para vocês isso aqui. Gente, o particípio segundo, ele pode ser usado também como adjetivo. Igualzinho em português, né? A gente usa o particípio pretérito como adjetivo. Então, às vezes, você pode ver uma frase assim: Der Wagen ist gewascht. Ops, gewaschen, né? Essa frase não é que a pessoa usou errado o verbo auxiliar. Numa frase como essa aqui, o que está acontecendo é que a gente está fazendo um predicativo com o pretérito passado. Ou seja, o carro está lavado. Só para explicar para vocês que às vezes vocês podem ver esse tipo de frase aqui e pensar, meu Deus, mas esse verbo não é verbo de movimento. O que está acontecendo, né? É porque a pessoa está usando o particípio passado aqui como adjetivo. Então, o carro está lavado. Isso é diferente da voz passiva, de falar o carro é lavado? É diferente. Voz passiva Ah, usa tá. outro verbo auxiliar. Ok. Vocês os alemães sacaram. Vamos usar outro, senão vai dar bagunça. É, não, e é bem confuso, porque pra gente pode ser está ou é, né? Eu leria facilmente essa frase como carro é lavado. É, Qual que é o entendo. auxiliar da voz passiva? Werden? Werden. Ja, Hum, eu já vi so, umas frases com werden. seria der Wagen wird gewaschen. Uhum, Aí o carro é lavado. Uma ação está acontecendo no presente e o carro sofre a ação. ok. Okay, ganz gut. Vielen Dank. Larissa, bitte. Wir haben Buchstabe E und F, beides in leer. Aber wir haben die Sätze hier. Ja, Gott sei Dank. So, kannst du vielleicht hier das Bild beschreiben? Nur ein bisschen. Ja, es gibt einen Bäcker. Caneca, né? Ah, okay, gut. Es gibt Milch. Ja, eine Flasche Milch. Ihr trinkt Kaffee. Parece que Ich, sim. ich glaube, nein. Quer dizer, né? Eu sei porque tá aqui no exercício, eu já dei 1 milhão de vezes. É cacau, que é o chocolate deles, assim. Leite com coca. Vegano. Bem Ja. vegano. So, hier. Wir haben, pelo menos a primeira frase, er trinkt Kakao. Ah, er trinkt Kakao. Não sei. Ja, Essa ok. mão na barriga, tipo, eu não sei se ele tá satisfeito, se ele quer mais. Die Hände auf Como den diz? Bauch.
The Hand Tá of bom. the Valk, é isso aí. Ja. Aber ich glaube, nein. Schau mal den Mund, dá uma olhada na boca, tudo suja. Se ele quiser mais, ele vai se lambuzar, pelo amor de Deus. Sim, é muito, já é muito, tô todo babado. Ja, Larissa, das Verb trinken ist ein starkes Verb im Präteritum. Ah, Präsens nein, aber Präteritum ja. So, Partizip 2, getrunken. getrunken. Aí qual era a opção dele mesmo? Hat Kakao getrunken. Ganz gut. Ganz gut. Ja, vielen Dank. É isso mesmo, pessoal. A gente poder explorar um pouquinho a figura e acertar aqui a frase que está faltando. É isso mesmo. Okay, Leute. Bitte, Pamela, kannst du vielleicht das nächste Bild machen? Ih, Pamela saiu fora, hein? Pamela ist los. Bruno, bist du da? Ja. Hum, So, schau mal. Wir haben ein sie, trennbares Verb. Anstreichen. calma aí. Não strike. Ah. Qual a diferença desse pra Malen? Uai, eu peguei o dicionário aqui para ver, falar a verdade, mas a princípio nenhum. So, sie streicht die Wand an. Ah, Die, die Wand, die Wand, die Wand hat angestreicht. Ja? die Wand, nein. Sie hat, ich glaube. Sie hat die Wand? Sie hat die Wand angestreicht. Ich glaube angestrichen. Ja, Gestrichen? ja, Angestrichen. Sie ja. hat die Wand angestrichen. Ja, so, wir haben eine Frau hier. So, es gibt ein Böse. Und ja, die Wand ist blau. Die Farbe hier ist blau. Aber ok, vielen Dank. So, sie streicht die Wand an. Essa aqui é uma estrutura com verbo separável. E depois, sie hat die Wand angestrichen. O G entrando no meio. Uhum. E tem diferença, né? E não? Entre Malen. Não tem. O campo semântico é maior do streichen. Pode ser rabiscar também. Uhum. Mas aqui nesse caso é pintar. Tá. Ok, danke. Noch einmal, Rafa. Was haben wir jetzt? Es gibt ein Zimmer. Hum, sie räumte die Zimmer auf. Ja. Aber das Zimmer. Aber ganz gut. Das Zimmer. Ja, sie räumt das Zimmer auf. Räumt. Eu sempre esqueço a pronúncia desse A com trema. É igual o EU. Räumt. Ja, räumt. Räumt. Ich glaube hier, der Satz ist kurzer. Acho que a frase é até mais curta. É só sie räumt auf. Quer dizer, ela está arrumando. Uhum. Wir haben das Wort das Zimmer verwendet, ja? Aber kein Uhum. Problem.
Wir können das Uhum. machen. So, ganz gut. Wir haben ein Bett. Was mehr? Como é que eu falo desarrumado? Eu dei Ah, uma caçada aqui e apareceu só caotes. caótico. Não lembro agora. Acho que tem unaufräumen, vielleicht. Tipo, não achei também. Unaufgeräumt, desarrumado como adjetivo. Kennst du unaufgeräumt? Desarrumado. Eu achei também o Nordentlich. Ja, ganz gut. É, esse apareceu também. Wir benutzen die Präfix un vor dem Verb. Pode colocar un antes que já dá esse efeito. Uhum. Unaufgeräumt, unordentlich oder chaotisch. João, poderia falar es gibt viele Kleidung auf dem Bett. Ganz gut. Ja. Es gibt Kleidungen, du kannst mir sagen. Es gibt Kleidungen. Roupas em geral. Kleidungen, no plural. Uhum. Ja. Ou uma outra palavra bem bonitinha que eu acho, Não, Klamotten. não posso falar viele Kleidung? Tipo, muitas roupas? Pode também. Pode? O viele nessa declinação mesmo? Viele? Ja, perfekt. Viele. Ok, viele. Tá no accusative, né? Sim. Tá. Es gibt viele Klamotten auf dem Bett. Não conheço essa. Klamotten. Ja, Klamotten. Ich glaube Klamotten. Klamotten. Entschuldigung. Es gibt viele Klamotten auf dem Bett. Okay. Ja, es gibt viele Klamotten auf dem Grund, no chão. Ja, Uhum. ja, und der Mann, ja, er hat einen Schrank hier. So, ich glaube, er muss das Zimmer aufräumen. Warum nicht, ja? Auf zweites Bild. Das Zimmer ist schon aufgeräumt. So, sie, die Frau, hat das Zimmer aufgeräumt. Aufgeräumt. Ja, die Schuhe. Tem até um sapatinho aqui que apareceu. Ja, danke, Rafa. Pamela, bist du da jetzt? Ja, Kannst du mhm. vielleicht das Bild beschreiben? Ja, so, ähm, es gibt zwei Mädchen. Ähm, sie, sie hat einen Ball. Ja. Ähm, sie, como que é, tipo, parecem? Pode falar assim. Você quer dizer assim, me parece? É, tipo, de aparentam estar. Certo. Verbo scheinen. So, sie scheinen glücklich. Ja, ja, sie scheinen glücklich. Ahn, ai, não sei o que mais posso dizer sobre isso. Du kannst mir sagen, sie spielen Sie Sport. spielen. Ah, que esporte é? Eu não sei que esporte é esse. Ja, ich glaube, das ist Handball. Nem sei se existe se é assim em alemão, mas vou chutar Handball. Ah, tá. Sie spielen Handball? Ja, O que é abraço? O abraçar. depende. Deixa eu ver. Ja, umarmen, tá certo. Umarmen. Umarmen, ja.
Umarmen? Nossa, super. Sie umarmen? Ja, sie umarmen sich. Okay. Sie umarmen sich. Ja, ganz gut. Das Verb hier ist werfen, lançar, jogar. Das Mädchen, das ist ein starkes Verb, okay? So, das Mädchen wirft den Ball. Das Mädchen wirft den Ball. Ich glaube, Partizip 2 ist geworfen. Sie hat geworfen Ja. den Ball. Ja, sie hat den Ball geworfen. Sie hat den Ball geworfen. Gut, Leute. Gut. So, wir haben 4 mehr. Wir versuchen mal ein bisschen schneller zu machen. Um pouquinho mais rápido para a gente poder fazer uma outra atividade antes. Leute, bitte, wir haben jetzt einen Mann hier. Kannst du vielleicht mir beschreiben, Larissa? Ja, es gibt eine Zeitung, Ja, es gibt eine Sessel, Sessel, ne? Poltrona. mesmo. Er liest die Zeitung. Deixa eu ver. Es gibt eine Brille Uhum. und eine, como diz verde, João? Grün. Grün. Eine Grünmantel. Ja, ganz gut. Ja, das Sessel hat viele Blumen. Ja, Ja, wir, blaue Blumen. ja, ein bisschen kitsch vielleicht. Ja. Aí agora eu dou a resposta? Ou Ja, preciso? Er hat gelesen. ja, ganz gut. So, Buchstabe M, ich glaube, er liest. Deixa eu ver se tá como tá aqui. Ja, er liest. Und dann er hat gelesen oder er hat die Zeitung gelesen. Okay, Larissa, vielen Dank. Dann bitte, Bruno, wir haben einen Junge oder ein Baby. Was glaubst du? Hum, Das ist eine Junge und er, er weint. Ja, er weint. Er weinte. Weil sie brinquedo. Spielzeug. Das Spielzeug. Weil das Wagenspielzeug. Ja, Ja, er hat ein Auto, ein Spielzeug und es ist ein Auto oder einen Wagen, ja? Ganz okay. Spielzeug ist Brecht? Quebrado? Não, Ja, kaputt. Caput. Ja. Brecht é o quê? Eu tô chapando. Brechen pode ser quebrar, romper, mas ele é um verbo. Ah, tá. Caput é para quando alguma coisa está quebrada, né? Adjetivo. Ah, tá. Sim. Es- Escaput. Usou er, hat geweint. Ja, er hat Ah, geweint. hat geweint. Aber jetzt feliz.
que é ficar. Não sei se tem um verbo. Tipo, porque tem chorar, né? Não sei se tem um verbo pra, tipo, ficar feliz, alguma coisa. Ja, du kannst mir sagen, jetzt ist er glücklich. Glücklich. Oder ist er nicht mehr traurig? So jetzt ist gu- glücklich. Ja, glücklich. Glu- Ich glu- schreibe dir. Glück, glücklich. Ja, glücklich. Mhm. Ja, so. Erstens, ist das Auto kaputt? So, der Junge weint oder das Baby weint. Ich weiß es nicht. Danach, ich glaube, das ist seine Mutter. Seine Mutter. Ja. Und so, seine Mutter bringt ihm ein neues Auto. So, er weint nicht mehr. Er ist nicht mehr traurig. Okay, danke. Rafa, bitte. Das ist ein trennbares Verb. Ausmachen. Ausmachen. In das Bild, es gibt einen Mann und eine Lampe und der Mann macht das Licht aus. Ja, ganz gut. So, ja, hier die Lampe. Eu vou quase pegando no seu pé, mas já que estamos aqui, de lâmpada é mais assim o abajur. Ah, ok. Achei que era Aqui, lâmpada no geral. isso. Aqui a gente tem das Licht, Das o, Licht. que o exercício está trazendo. Mas se você quiser falar, tipo, a lâmpada que a gente põe lá no teto, de Biana. Ah, porque Licht é mais luz. Licht é luz, Ah, tá. Ok. De Birne. que significa pera. Os alemães Pera. chamam a lâmpada de pera porque eles acham que é parecida, né? Igualzinho uma pera. Muito que bem. De Biana. De Ja, vielen Birne. Dank. So, der Mann macht das Licht aus, am Buchstabe Q, und danach Buchstabe R. Er hat das Licht ausgemacht. So kann er den Strom nicht ausgeben. Assim ele não desperdiça energia. Und jetzt, bitte, Pamela, das letzte Bild. Hum, So, Das onde? Verb hier schießen, atirar. Ah, der Mann, não, der Frau hat como que é arma? Waffe, der Waffe. Waffe. So, eine Frau hat eine Waffe, sie traget, traget eine blaue, como que é blusa ou roupa? Du kannst mir sagen, das Hemd. Oder Kleidung, mais genérico de Kleidung. Das Hemd é tipo uma camisa, assim, a parte de cima. Pode ser de manga comprida. E o tragen, ele é forte, não é? É, Tá. Sie traget eine blaue Kleidung, aber die. Ai, como que eu posso usar? Peraí. Haben die kann sein, grün und gelb? Bitte, wiederholen Sie. Não entendi. Eu queria falar, tipo, que a blusa é azul, mas ela poderia ser verde e amarela?
Ja, você diz assim, poderia, fica colocar no passado. Es konnte grün und gelb sein. Ganz gut. Mas eu não tenho que usar as preposições para me remeter ao substantivo, não precisa. Eu usei o es könnte aqui pensando das Hemd. Ah, tá. Se você quiser com die Kleidung, usa o sie. Sie konnte grün und gelb sein. So, sie traget eine blaue Kleidung. Sie konnte grün und gelb sein. Ja, natürlich. Ja, ich stimme dir zu. Ja, ich glaube, sie unterstützen Bolsonarismo. Unterstützt Bolsonarismus. Ja. Unterstützen é o verbo apoiar. Ok. Ja, wir haben viele Bolsonaristas em Dizenburg. Ja. O Rafa chegou agora, não vai se lembrar, mas tem muitos casos de pessoas um pouco Tem estranhas. vários. Tem Tem mesmo. tem o Calvo da Campari também, que era o outro bolsonarista. É, Tem aquele cara da claramente. moto. É o mesmo, é isso aí. É o Ai, Calvo. Total, total. Primeira coisa que eu pensei quando vi essa mulher com a arma na mão foi, pronto, bolsonarista. Tava lá na Paulista, naquele dia da manifestação. Tava lá. Ai, gente. Bom, das Verben atirar. Acho que a gente poderia ver verbos mais importantes, mas enfim. Leute, wir haben ein paar Minuten. Und jetzt, wir machen eine andere Übung, bitte. Vou dividir vocês em turmas. Foi muita gramática hoje, depois desse exercício aqui com coisa muito nova. Mas eu queria dividir vocês em turmas e pedir para vocês conversarem entre vocês sobre o que vocês fizeram ontem, para usar justamente o tempo verbal do passado. E a gente põe ontem pensando que a nossa memória é muito ruim, né? Então é melhor ser ontem mesmo, talvez até hoje, o que a gente fez hoje. Tentem separar em tópicos, assim, depois de conversarem entre vocês. E depois, faltando uns 2 minutinhos para terminar, a gente volta e a gente fala, assim, um conta sobre o outro, o que vocês fizeram no dia anterior. Coisa assim, tipo assim, uma coisa você fez de manhã, ou duas, mais uma ou duas à tarde, mais uma ou duas à noite. Ganz ok? A gente tem um tempinho pra pensar, assim, assim, no susto? No susto, vou botar vocês nos Eu quartinhos. não sei nem falar isso nem em português, no susto, gente. Nem sei o que eu nossa, fiz ontem. socorro. Eu também não. Eu preciso de uns 2 minutos pra conjugar os verbos na minha cabeça. Eu vou pegar Não, cola no exercício anterior, João, Eu porque, vou dar uma assim, notada aqui. sinceramente, meu dia ontem foi monotemático, assim, então não, pode ser assim, eu acordei, eu escovei os dentes. Ich habe studiert. mesma Mas, coisa, ó. Ich Respondeu o meu, habe gearbeitet. eu fiquei em ué, desespero. não, que seja, mas Como você fala que eu tive crise de ansiedade? 30 crises de ansiedade. ai, Burnout. O burnout. yeah. Eu chorei no banho. Paguei o meu IELTS e chorei no banho. Realidade do Pô, pós-graduando brasileiro é essa. pagar Não, o mas IELTS. eu chorei ontem mesmo. Eu paguei R$ 1.224 à vista e eu quis chorar Nossa, dá no uma dor no banho. coração, dá dor no coração. Muito Certo. triste. É. Vamos diminuir então? 3 frases, vai. Vocês estão negociando aqui comigo? Tá bom. Então tá bom, vou separar vocês em turma. 10 minutinhos, eu trago vocês de volta e a gente encerra. Raum hinzufügen, ja, zuweisen, Ontem é gestern? ja, gestern. Gestern. So,
Bruno und Pamela, bis bald. Und dann Larissa und Rafael. Ok.
Chat, chat, chat. Na, bist du zurück? Ja, sehr So, schnell. ja, schnell. Hattest du Zeit oder nein? Ja, aber ich habe não sei dizer isso. Vamos lá. Ich habe eine Frage. Gut? Eine Frage. Alô? Gestern bin ich ins Fitnessstudio gegangen, aber ich bin ich zum Fitnessstudio gegangen sprechen? Você Ja, entendeu a minha ja. pergunta? Mhm. É sobre a Ja, preposição. Eu posso usar ins ou zum. ich bevorzuge die Präposition zu. Eu prefiro a preposição zu. Ah, tá. É, porque é para, né? Ja, Para aber Fitnessstudio. ja, ich habe schon gesehen, es gibt Leute, die die Präposition in benutzen. Zum Beispiel, wenn sie ins Kino gehen oder ins Ins Fitnessstudio Kino gehen. gehen. Aber ich Okay. bevorzuge die Präposition zu. So, du hast mit Pamela gesagt oder nein? Você falou com quem, Rafa? Ah, Ah, ich mit Larissa. Ah, ok, so. E aí, o que que a Larissa te disse? Larissa, gestern hat Larissa studiert und eu posso juntar os particípios, tipo, que forem com o mesmo auxiliar, tipo, só falar, tipo, hat studiert und gekocht. Pode. Okay. Und sie hat auch, não, sie bin auch aufgestanden. Gut, sie ist, aber ganz gut. Sie ist. Ja, vielen Dank. Ja, ich habe einen kleinen Text geschrieben. So, ihr könnt vielleicht ihn sehen, ja? Da ist, se quiserem ver. Und du, Larissa, was hat Rafa dir gesagt? Kannst du mir erzählen? Ah, Pode coitada da falar. Larissa, a gente não teve tempo de falar do meu. Não Tá deu bom. tempo.
Desculpa. Não, tava muito em cima, culpa minha. Mas eu entendi que ele foi malhar, então foi tipo. Eu não lembro como diz malhar, mas a gente descobriu, tipo, fitness ginásio, né? Que é meio que Fitness Studio. studio, que é onde a pessoa malha, academia. Isso. E é Pode isso usar o verbo mesmo? üben, praticar. Eu tinha achado também Fitness. esse fitness studio. Eu não sabia se era isso mesmo, não. É isso mesmo. É isso mesmo? Porque Yeah. estúdio pra gente aqui no Brasil é outra coisa, né? Tipo, na academia. Ah, mas tem, Isso. tipo, tem estúdio de Entendeu? yoga, estúdio de pilates aqui no Brasil. Então, É verdade. aí eu não sabia se era isso mesmo. Ou tipo, É isso mesmo. E eu amo Fitness Studio porque é uma palavra com 3 S's. É verdade. E eu fico, meu Deus, o surto. Ok, Larissa, kein Problem. Ja, wir lesen das später. A gente resolve isso depois. Bruno und Pamela, so, was habt euch gesagt? O que vocês disseram um pro outro, né? Quem vai falar primeiro? Eu tô confusa. Ja, gehst du, Pamela? Vai lá. Vai você. So, er ist aufgewacht und gelesen und, esqueci o verbo. Caminhou. Laufen, usei gegangen. verbo gehen, beleza. Com auxiliar sein. So, ist gegangen. Er ist gegangen mit Hund. Ja, mit seinem Hund? Mit seinem Hund. Ja. So, das ist alles. Ok. Ja. 10 minutos também, né? Que é ok. Não teve Ok. muito. Foi a parte Então, emocionante ainda. não, Brincando. tudo bem, pessoal. Também exagerei na explicação. Para terminar, Bruno, ja, bitte. E eu tô tentando lembrar o verbo que você tinha usado, Pamela, na primeira frase. Gerannt? Correr? Correr. Ok. Sie, sie ist 3 Kilometer gerannt. Gerannt. Gerannt oder geläuft? Gerannt. Gerannt. So um, Gelaufen, Entschuldigung. so eu não lembro o que ela fez à tarde. Eu não lembro da frase. Aber in Abend sie 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 ist begegnen. Não, sie ist seine alunos. Não, Ja, Schüler Schüler. oder Studenten. Seine Schüler begegnen. Ja, Agora à tarde eu não consigo lembrar. oder treffen. So, sie hat ihre Studenten getroffen, zum Beispiel. Encontrou com seus estudantes. Begegnen ganz gut auch. Mas era isso, né, Pamela? E à tarde apagou da minha memória. Esse Tá era o da bom. tarde. Aí à noite eu desenhei. Ah, é verdade, é verdade. Gezeichnen, né, que você tinha É, você me falado. mandou o verbo. Yeah, Gut, das Verb zeichnen, desenhar. Ja. é verdade. So, sie hat nachts, pode usar o advérbio assim, sie hat nachts gezeichnet. Oder an der Nacht também não tem problema. Yeah. Mas é difícil saber quando é o sein e quando é o
O haben. Eu achei um pouco, pelo menos, alguns verbos assim. Tá Eu não certo. sabia muito bem qual que era, não. Vou preparar uma lista assim, para a próxima aula, daí a gente dá uma olhada nelas assim, tira algumas explicações daí. Mas tá ótimo, gente. Essa aula ela é sempre meio zoada, porque é muito conteúdo para explicar. Achei bom que dessa vez, depois de tantos fazer essa aula, agora saiu bem fluido, porque é tanta informação que às vezes não rola. Bom, ficamos assim. Se tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar agora. Se não, a gente se encontra na semana que vem. E a gente volta nesse exercício, com um pouquinho mais de vocabulário, mais pro fim da lição, faz ele de novo. É gostoso para a gente conversar um com o outro. Tem essa questão de você falar com ich para a pessoa, e depois, na hora que vem aqui para no contexto todo mundo junto, você usa er ou sie para usar a terceira pessoa. Então, varia um pouco o discurso, né? Tudo bem? Sim. Eu tô tentando correr atrás do prejuízo Tudo das bem. preposições e agora eu tenho que correr atrás do perfect e do pretérito. Tá um caos. Mas vai dar certo. Gente, essa parte acelerada assim é só para a gente poder ver texto. Depois Não, a é porque gente dá é porque eu caí de paraquedas. Então, assim, eu tô tentando revisar tudo que vocês já viram, mas vai dar certo. vai. Depois a gente vai ficar num platôzinho durante um tempo. Podem ficar tranquilos. João, preciso falar em alemão, hein? Até novembro. Vamos hablar. Exato. Hablando. Ai, gente. Bom, beleza. So, jetzt gehe ich ins Kino. O que você vai assistir? A Anatomie eines Verfallens. Ja. Anatomia de um chute. Muito bom. Traduz, traduzir de pronto aqui, deve ser algo assim. Anatomia de uma Com a queda, Sandra é? Hüller. É francês, é francês. Yeah. Boa. Eu fui no cinema domingo, assisti Duna. Acho Muito bom. que eu vou na semana que Muito bom. vem. Eu tô meio preocupado com o tempo do filme, é quase 3 horas. Vale cada pena, vale cada segundo, assim, se tivesse 5 horas, ficaria sentado durante um dia inteiro assistindo aquela obra-prima. Genial, Legal. genial, maravilhoso, melhor que o primeiro, muito, assim, o primeiro já é muito bom, mas o segundo é maravilhoso. E vai ter o terceiro, Ai, Nossa, aumentou minha expectativa agora. Eu quero muito assistir. Eu é amo Duna, muito então. bom. Não, assim, eu tava assistindo e tem uma hora que, assim, você olha, todo mundo vai fazer assim no cinema, e aí você olha pra trás e tá todo mundo em choque. É muito bom, gente, muito bom. Muito bom. doideira. Ai, que delícia. Eu vou assistir. Eu vou semana que vem, eu acho, ver o Duna, porque a Anatomia de uma Queda vai sair essa semana, então vou ver nesse dia. Ganhou o Oscar de melhor roteiro adaptado, né? É. Eu não assisti. Bom, legal, pessoal. Eu passo Boa. exercício para vocês amanhã, então. E é isso. Vamos terminar essa lição para a gente começar a ler texto. E a gente vai treinar conversação em cima de texto depois. Ai, meu Tá Deus. ótimo. Help. Ja, Beleza. Hilfe. Leute, bis bald. So, vielen Dank. Wir sehen uns noch einmal am nächsten Dienstag, na próxima terça, né? Ja. Ok. Isso. Ja, vielen Dank. Bis später. Ja, bis später. Schreiben mir und bis bald. Ja. Ja. Tschüss. Tschüss.